que está aqui, em nome de Jesus. Primeiro eu vou louvar a Deus com Daniel. Se você está na cova, o mesmo Deus de Daniel que esteve com ele na cova está com você. Então, se você está na cova junto com o leão, faça dele seu travesseiro e descanse, que o Senhor vai fazer dele um travesseiro para você. E ele não vai te tocar, porque o nosso Deus é fiel. É o mesmo Deus que foi com Daniel, é o mesmo Deus. Viu? Creia que é o mesmo Deus. Assim como ele fechou a boca do leão para não devorar o seu servo Daniel, ele fecha hoje a boca dos leões desse mundo para não o tragar. Fala, Daniel, o que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vai fazer? Eu também não sei o jeito. É só orar, mas se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu Deus vai agir, vai entrar na cova e o leão vai dormir. Daniel caiu na cova, o povo se espantou. Passaram horas e minutos, nenhum grito se escutou. Aleluia, Jesus. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: Daniel caiu na cova, o povo se espantou. Passaram horas e minutos, nenhum grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver.
quando eu falar sobre cova. Porque muitas vezes, irmãos, sobre luta, sobre dificuldades. Porque todos nós passamos. Mas devemos saber, irmãos, que tudo é para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Cada luta que passamos, irmãos, fique sabendo você que é para a glória de Deus. Cada enfermidade é para a glória de Deus. Porque quando chegar no final, irmão, todos podem ver a glória de Deus na sua vida e através da sua vida glorificar a Deus. Daniel capítulo 3, vamos ler do 5 ao 9. Então, irmãos, a prova é isso, é para que a glória de Deus se manifeste nas nossas vidas. Quando você se vê diante de um grande problema, não se apavore não. Fique certo de uma coisa, essa é uma oportunidade, irmãos, para você vencer. É uma oportunidade, irmãos, para você um dia testemunhar o que Deus fez na sua vida. Daniel capítulo 3, versículos 5 ao 9. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeiros e acusaram os judeus. Porque os judeus, irmãos, eram o Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que nós conhecemos a história, que eles não se prostraram diante daquela estátua e foram lançados na fornalha de fogo ardente. E os irmãos podem sentar, por favor. Então, irmãos, hoje não é diferente, né? A nossa vida, irmãos, é observada por todo mundo. Nós somos como um lençol branco. Um mosquitinho pequenininho que pousar, todo mundo vê, né? Então, ainda hoje, nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Está escrito na palavra de Deus. Nós somos observados, porque o mundo observa, irmãos, para que veja em nossas vidas alguma coisinha para nos acusar. Viu? E quando nós andamos retamente diante de Deus, irmãos, muitas vezes nós não falamos de Jesus para ninguém e você ganha uma alma para Jesus. Só de alguém lhe observar, ele começa a dizer, aquela pessoa é diferente. Eu vou para a igreja, eu vou assistir um culto lá na sua igreja. E vai, irmão, e você ganha almas para Jesus só com o seu testemunho. Mas nós devemos estar atentos, porque nós somos observados. E quando o mundo nos observa, não é para ver nada de ruim em nós, não. Muito pelo contrário, é para ver uma falhinha sua, para poder lhe acusar diante do mundo e para poder lhe apontar. Glória a Deus. Então, irmãos, Sadraque, eles foram levados, né, naquele lugar pelo rei. O rei mandou escolher jovens, né, quando ele tomou Jerusalém. Ele mandou que escolhesse alguns jovens para levar para servir a ele, né? Então, esses jovens era Ananias, Misaías, Azarias, que foram trocados os nomes, né? E ficou Sadraque, Mesaque e Abednego. São os três personagens, né, que foram jogados na cova, na fornalha de fogo ardente. Glória a Deus. Porque eles, naquela hora, irmãos, quando foi tocada a trombeta, eles não se ajoelharam, eles não se prostraram diante daquela estátua. Porque eles adoravam ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. E eles
irmãos, que Deus ia livrar eles. Ainda que Deus não livrasse, eles não iam deixar de adorar o Senhor por isso. Ainda que eles morressem, eles não iam negar o seu Deus, nem adorar outro Deus, né? Porque eles eram fiel a Deus. E assim, irmãos, hoje nós devemos ser. Não devemos trocar o nosso Deus por nenhum Deus desse mundo, por nada desse mundo, irmão. Porque com Deus, com Jesus em nossas vidas, nós temos tudo. Nós vencemos, irmãos, tudo. Por difícil que seja a batalha que você estiver enfrentando com Deus, você vai vencer. Agora, sem Ele, irmãos, se você deixar Jesus, o inimigo te esmaga. Porque o tempo que você passou servindo a Deus dando prejuízo no inferno, quando você deixa Jesus, Ele quer vingar, viu? Um tempo eu não convertida, eu estava passando umas lutas, eu falei assim: Jesus, vou deixar de ser crente. Aí eu fui me ajoelhei, fui orar para deixar de ser crente. Jesus, de hoje em diante eu não vou mais te servir. Fiquei orando ali de joelho. Irmã, Deus me mostrou um enorme bicho atrás de mim, parecia um macaco. Ele pisava, o chão estremecia e eu ouvi o barulho das pisadas dele. E Deus permitiu que eu visse. Deus falou assim para mim: olha aí, ó, se tu me deixar, ele te esmaga. Naquela mesma hora eu fiz outra oração: Jesus, me perdoa pela bobagem que eu estou falando, porque sem ti eu não sou nada, Senhor. Em nome de Jesus eu vou vencer o inimigo. E me levou até fortalecido, irmão. Mas Deus fez assim, né? Porque se eu não tivesse me ajoelhado para orar, para deixar Jesus, né? Eu tinha deixado e o inimigo tinha me esmagado. Mas eu fui orar para deixar Jesus. Aí foi a coisa mais certa que eu fiz, né? Mesmo sem entender o que eu estava fazendo. E assim, irmãos, aqueles homens não negaram o seu Deus, porque eles sabiam que Deus ia livrar. Então, irmãos, Deus não podia ter livrado eles da fornalha? Podia, não podia? Tem impedido eles entrar naquela fornalha? É assim, irmão, na nossa vida. Muitas vezes nós falamos assim: Senhor, por que tu permitiu que eu passasse por isso? Por que tu permitiu que essa luta viesse até mim? E assim, irmãos, Deus livrou eles na fornalha, né? Na fornalha, não livrou da fornalha. Deus não impediu que eles entrassem na fornalha, mas na fornalha Deus deu vitória a eles. Por quê? Porque se Deus tivesse livrado eles da fornalha, não era muita coisa não, irmãos. Agora Deus livrar eles na fornalha fez a diferença. Porque quem entrasse ali, irmãos, os homens que subiram para jogar eles na fornalha foram queimados, nem entraram. Lá em cima o fogo lambeu eles. Aleluia! Para você ter uma noção da quentura que estava aquela fornalha. E eles caíram lá e ficaram lá louvando a Deus, né? Passeando lá dentro da fornalha. Então aí, por aí, foi que muitos olharam e viram o poder do Deus que eles serviam, que é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Não é diferente, é a mesma coisa. A única diferença, irmãos, é que antigamente o povo que servia a Deus confiava mais, né? Era mais fiel do que nós. A gente vê se não dá um deslizezinho aqui, ali, né? Todos nós damos, somos falhos, é verdade. A única coisa que nós temos que fazer, irmão, em cada deslizezinho desses, nós se arrepender. E saber, irmão, que nós temos um Deus perdoador. Que nós temos um advogado que é Jesus Cristo. Por isso, irmãos, Ele veio aqui, irmãos, para isso, sabe? Viver no nosso meio em carne, para poder dizer assim: Deus é Deus, Deus é Deus, mas eu sou carne. Então Jesus veio em carne, para que ninguém diga assim: é porque Ele é Deus e eu sou carne. Não, Jesus veio em carne, sofreu na carne, para nos entender melhor e para interceder ao Pai diante de nós, né? Em João está escrito assim: filhinhos, bom é que não peque, mas se pequeis, tens um advogado junto ao Pai, que é Jesus, né? Então, irmão, se nós pecamos, confessa o teu pecado para Jesus, não deixa Ele não. Confessa para Ele: Senhor, eu errei diante de ti, Senhor, me perdoa. E Deus te perdoa, irmão, te fortalece e te levanta. Não deixe Jesus quando você deslizar, irmãos. Se você pecou em alguma coisa, não deixe Jesus. Porque quando a gente vacila em alguma coisa, irmãos, todo mundo aponta, todo mundo lhe despreza, se afasta da gente, mas na realidade não é isso que devemos fazer, não. Nós devemos estender a mão para o nosso irmão que está cambaleando, colocar a mão no ombro dele e andar com ele lado a lado, sustentando ele até ele se firmar com as próprias pernas e andar sozinho. É isso que Deus
veio aqui para nos conhecer, para que a gente nunca diga assim, Deus suportou porque é Deus. Para isso ele veio aqui e sofreu, para que nós possamos ver também, irmãos, que se Jesus era Deus, é Deus, e ele sofreu, foi humilhado, foi cuspido, por que nós também não vamos sofrer? Se ele era melhor do que nós, ele sofreu, né? Então nós temos que entender isso. Nós passamos lutas, irmãos, mas as lutas que nós passamos, tenha certeza de uma coisa, é Deus te aperfeiçoando. Glória a Deus. Viu? Cada fornalha quente que você passar, irmão, chegar lá do outro lado, você está mais forte, mais fortalecido, porque nós somos vasos de barro, irmãos. Se você fizer uma vasilha de barro, eu já morei no interior, eu sei fazer isso para brincar com meus irmãos. A gente faz uma vasilha, você joga água, aí vai desmanchando o barro. Acaba ele se desmanchando. Mas depois que faz a vasilhinha lá, a tia mulher fazia lá umas panelas, ela faz, depois ela coloca no forno muito quente mesmo ali, passa, fecha tudo e deixa dias abafado ali naquele forno. Depois que você tira, ela aguenta água, aguenta fogo, aguenta tudo. Assim é nós. Nós somos vasos de barro, irmãos. Precisamos passar pelo fogo. E o fogo, essas lutas que nós passamos, é a fornalha, irmão, que nós temos que passar. Para que possamos ficar resistentes, irmãos, para suportar tudo. Tudo que vier. Porque Deus quer que tu suporte tudo, irmão. Se tu é provado, dá glória a Deus. Se tu está sendo provado, é porque Deus tem algo na tua vida. E Deus está querendo te aperfeiçoar para te usar. Nunca vi, irmão, eu nunca vi uma pessoa usada por Deus dizer que não contava um testemunho de grandes lutas, de grandes sofrimentos. Eu nunca vi. Porque Deus não lhe usa da maneira que Ele lhe chama. Quando Deus lhe chama, Ele vai trabalhar na sua vida. Às vezes, um dia eu estava olhando lá umas borboletas lá e eu fiquei prestando atenção. Ela vai lá e solta, né, aquela lagartinha. Depois a lagartinha vira outro negocinho lá, fica lá enroladinho e dali ela vai. É um trabalhar até ela virar borboleta para voar, né? Assim é a nossa vida aqui. Se eu trabalhar na nossa vida, irmão, até nós chegar ao ponto de voar para Ele, né? Para chegar ao ponto de subir ao céu. Deus não vai trabalhar. Se você não quiser, não permitir que Deus trabalhe na sua vida, Ele nunca vai te usar. Você vai passar a sua vida inteira, chegar, sentar ali no banco e não fazer nada. Agora, se você aceitar o trabalho de Deus na sua vida, você vai ver Deus falar com você lá, você está lavando louça, lavando roupa. Aonde Deus fala mais comigo, irmãos, quando eu estou lá na minha casa trabalhando, porque tudo que eu faço é louvando a Deus, louvando e Deus falando comigo. Às vezes Deus manda em casa de pessoas que eu não tenho nem intimidade. Estou lá na minha pia lavando louça. Aí tem gente que acha isso estranho, porque eu pego assim sem pular, sem reteté, sem o que lá, e eu digo assim, Deus, quando a gente vai falar a palavra de Deus, nós estamos ensinando, né? Tem horas que Deus pede a gente mesmo que nem que eu fui louvar aqui o Senhor e não deu para louvar não, mas, né, Deus enche a gente mesmo de tal maneira, mas a verdade é que na hora da palavra a gente tem que, nós estamos aprendendo, né? Então nós temos que ir com calma para que a gente possa aproveitar a palavra de Deus. Então, irmãos, nós somos assim. Antes de eu ser batizado no Espírito Santo, Deus falou comigo, Deus me deu um sonho muito lindo. Eu não vou contar porque ele é muito longo assim. Mas aí no final assim, do sonho, ele mandava eu pegar uma lata de verniz que estava num cantinho assim, na saída da igreja. Aí eu dizia, para que eu quero isso? Ele disse, isso é teu, leva. E eu levava para casa. Aí eu falei, Deus, o que é isso? Senhor, o que é isso? Passou uns dias. Quando foi eu estava vindo do supermercado, aí Deus falou assim, no caminho eu andando, Deus falou, tu sabe o que significa o verniz? Aí eu disse, sei não, Senhor. Sei assim, né? Naturalmente eu sei. Aí, mas como aquilo ali eu não entendi. Ele falou assim, o verniz é o último retoque do vaso. Eu me alegrei demais, irmãos. Aí porque lá ele dizia assim, ó, isso aqui é para ti, leva. Então eu pensei assim, né? Então eu já passei pela fornalha, né? Já estou saindo da fornalha, né? Estou saindo da prova. Porque se o verniz é o último retoque do vaso, né? Já estou quase pronta. Me alegrei muito e glorifiquei a Deus. E com poucos dias Deus me batizou com o Espírito Santo. 3 dias depois eu fui visitar a igreja e Deus batizou com o Espírito Santo. Aí eu entendi, né? Que o verniz é o brilho que nós temos, que é do Espírito Santo, né? É o último retoque do vaso. Porque depois que o vaso está prontinho, né? Aí Deus batiza. Eu vejo pessoas de 20 anos que servem a Deus e não é batizado no Espírito Santo. Eu não consigo entender bem por que não, mas
Deus já me falou muitas coisas e o porquê, porque às vezes eu questiono, sabe? Deus fala, né? Explica pra gente o que falta, porque tem muita coisa que a gente não deixa de fazer e outras a gente faz que impede também, né? Um dia nós vamos falar sobre isso, em nome de Jesus. Em Daniel 3:22. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, a chama do fogo mataram os homens que lançaram de cima para baixo. Você vê que no momento em que aqueles homens foram ali dedurar os homens de Deus, imediatamente ele já deu a ordem, né, que lançassem aqueles homens na fornalha. E ele ainda disse mais: quero ver qual Deus vai te livrar. Né? Não conhecia o nosso Deus, verdadeiramente ele não conhecia o nosso Deus. Porque o Senhor verdadeiramente os livrou e provou para ele, né, que é um Deus fiel, que é um Deus poderoso. E através disso, irmãos, ele reconheceu que o poder do nosso Deus não tinha igual. E ele ordenou aquele povo ali, né, que todo o povo adorasse a Deus, somente ao Deus de Daniel, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nessa história, Daniel não estava com eles, né? Nesse tempo, Daniel não estava com eles. Quando eles foram lançados na fornalha. Porque Daniel já foi com outro rei que também passou a adorar o Senhor pelo livramento que ele deu a Daniel. Daniel também, quando ele foi levado ali, ele não aceitou que não fizesse petição ao Deus do céu, né? Que foi dada aquela ordem, aquele decreto por aqueles governadores invejosos, né? Sabiam que Daniel só prosperava ali e por inveja eles traçaram esse plano exatamente para pegar Daniel, né? Porque eles viam Daniel orar todos os dias, 3 vezes ao dia Daniel orava. E ele pensaram: olha, não vai deixar de orar o Deus dele, né? É aqui que nós vamos pegar ele, nós vamos matar ele. Quando a gente busca Deus, irmão, é assim. Você está buscando a Deus, o inimigo está tentando te destruir. Exatamente porque você busca. Você não precisa fazer outra coisa, basta você buscar Deus para o inimigo querer contra a tua vida. Mas uma coisa é certa, irmão: Deus não deixa ele te tocar. Então busca o Senhor. Não deixa de buscar o Senhor com medo do inimigo, não. Porque o inimigo é sujeito ao nosso Deus. E Deus não vai permitir, irmão, que o inimigo te toque porque tu está buscando, não. Glória a Deus permite o inimigo tocar, irmãos, ou para provar para ele, o próprio inimigo, irmão, que nós somos fiel a ele na luta ou na dor, ou então se nós tivermos falha com Deus. Porque, irmãos, o inimigo, quando ele quer tocar em um de nós, ele vai à presença de Deus. E lá ele pede permissão. E ele mostra as nossas culpas. Porque ele tem um livro da culpa, né? Nosso Deus tem um livro da vida e ele tem o da culpa. Então ele vai e mostra lá: ó, ele está fazendo isso, que é as brechinhas, né? Que a gente deixa. Então a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Mas o nosso inimigo está ao derredor, né? Rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Então ele procura uma brecha. A brecha, irmão, é uma falhinha nossa só. Às vezes uma simples palavrinha que nós dizemos é o suficiente para ele nos acusar diante de Deus e ter uma oportunidade. Mas uma coisa é certa, irmão, às vezes a gente acha que a gente está fraco espiritualmente, e quando a gente realmente está, o Senhor não permite que ele toque, não, porque Deus nos conhece. Deus permitiu que ele tocasse em Jó e tudo que era de Jó, porque Deus sabia que Jó suportaria, que ele era fiel para suportar sem negar o Senhor. Mas não é qualquer um de nós que Deus vai deixar o inimigo tocar, não, irmão. Todo dia ele quer tocar em um de nós, todo dia ele pede essa permissão a Deus. Deus não permite, não, porque Deus conhece a mim e a você e sabe o que nós suportamos, né? Nós mesmos não nos conhecemos, mas o nosso Deus nos conhece. Porque no tempo que meu filho usava droga, um dia eu disse assim: ô Jesus, deita meu filho assim numa cama e tira a vida dele. Não deixa, Jesus, o homem matar meu filho, não, mata tu. Eu fiz essa oração, irmãos. E aí eu fui para uma oração na casa, fui visitar uma irmã minha, tinha uma irmã lá, e ela falou assim, Deus começou a usar ela ali, e falou assim: eu te conheço, sei que tu não suportaria. No meu modo de pensar, se fosse Deus que matasse, para mim eu suportaria, né? Eu não suportaria se fosse o homem. E Deus usou aquela irmã, que ela nem conhecia meu filho, e falou assim: tu não suportaria, eu te conheço, tu não suportaria ver teu filho dentro de um caixão.
E por isso eu tenho andado com meus braços de um lado e de outro, porque armas apontam para ele, revólveres e facas apontam para ele. E o teu filho, tu tem que ir até o teu filho, meu filho está em outra cidade, tu tem que ir até o teu filho e dar um abraço de perdão. Eu não precisava falar, eu só tinha que dar um abraço de perdão, porque um dia, irmãos, eu permiti que um irmão meu batesse nele. Os nossos filhos, quando Deus nos entrega, irmão, é para nós cuidar, para nós zelar. O pai e a mãe corrigem seu filho, mas não deixe ninguém tocar, irmão. Não deixe outras pessoas tocar. Você pode perder seu filho por causa disso. Porque o meu filho eu permiti. Ele estava drogado e brigando com a namorada. Eu vi a hora que ela era pequenininha, eu vi a hora que ele ia esganar ela. Aí eu chamei o meu irmão, e meu irmão deu uns tapas nele lá, e ele saiu lá fora e falou assim: se existe demônio, eu quero que entre uns 8, uns 7 demônios aí em mim, para me matar meu tio, porque eu não tenho coragem de brigar contigo, mas endemoniado eu tenho. E naquela hora, irmão, o diabo pegou ele mesmo, daquele dia em diante, irmão, ele não brigava com ninguém, ele não tratava ninguém mal, daquele dia em diante, onde ele ia, tinha uma briga, tinha uma confusão. Aí, Deus usando essa irmã e falou assim: tu dá um abraço de perdão no teu filho, por algo que tu permitiu, ele fez uma aliança com o inimigo. E o inimigo pegou na hora que ele disse aquela palavra. O inimigo não perde tempo não, irmão, ele tem que vigiar o que a gente fala. E naquela hora ele fez aliança com o inimigo: tu vai lá e dá só um abraço nele que eu vou quebrar. E eu fui, irmão, viajei para essa cidade, cheguei lá, abracei ele e disse: meu filho, me perdoe. Aí quando eu disse me perdoe, ele disse: não, mãe, é eu que tenho que pedir perdão à senhora por tudo que eu já fiz a senhora sofrer. Irmão, daquele dia em diante, Deus quebrou aquela maldição na vida do meu filho. Meu filho aceitou Jesus, passou a servir a Deus, hoje é diácono na casa de Deus, é casado, tem filho, e é uma bênção, irmãos. Muitas vezes a gente, Deus, o nosso filho permite que alguém corrija, que alguém maltrate. Não vamos permitir não, irmãos. Se Deus entregou para mim e para você, é para nós cuidar. Se Ele entregou, porque Ele sabe que nós somos capazes, irmão, de cuidar dos nossos filhos. Nós temos que educar, aconselhar. E a Bíblia manda corrigir até com vara, né? Hoje em dia o pessoal não quer bater. A Bíblia diz que se necessário corrige até com vara. Nós, pai e mãe, se nós fizermos isso, irmãos, eles vão reconhecer que nós somos pais, que nós somos mães, e vão aceitar. Mas de outra pessoa eles não vão aceitar. Eles vão ficar revoltados com o pai e a mãe que permitiu. Porque eles têm em nós uma segurança, uma proteção. Se nós passar a perder isso com o nosso filho, nós perdemos os nossos filhos. Eu não era nem para falar essa palavra aqui, mas falando aqui, Deus me trouxe essa palavra. E se Deus trouxe essa palavra, eu sei que alguém aqui precisa ouvir isso. Certo? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Fala mesmo. Então, os filhos. Agora, meu filho, irmão, Deus livrou ele da morte muitas vezes. Ele contando os testemunhos dele, irmãos, eu não tinha noção dos livramentos que Deus deu ele de morte. De arma que não disparava, encostada assim na cabeça dele. Mas sabe por que Deus livrou meu filho hoje? Tem muitos filhos morrendo aí, saem fora, o outro vem e mata, jovens. Porque o meu filho, irmão, ele me honrava. Ele podia estar drogado, irmão, do jeito que ele tivesse. Meu filho nunca me desrespeitou. Ele nunca me xingou, irmão. Ele nunca falou alto comigo. No dia que eu falei para minha vizinha, ela duvidou que ele usava droga. Ela nunca ouviu nem falar alto dentro de casa. Então, porque ele me respeitava, Deus honrou isso, irmãos. Porque a Bíblia diz que o filho que honra pai e mãe tem promessas de vida longa, né? O que desonra é amaldiçoado, né? O filho que desonra, ele mesmo já está sendo amaldiçoado. Então, se ele está se amaldiçoando, ele sai ali fora, o inimigo vem, pega e faz mesmo uma desgraça, porque ele desonrou o pai e a mãe, né? O pai e a mãe que pode abençoar o filho da gente, por errado que seja, irmãos. Nós abençoamos todos os dias, não é verdade? Ele pode sair para fazer o que for, e nós estamos orando: abençoa meu filho, cuida do meu filho, guarda meu filho, né? Então, para nós não tem filho ruim não, né? Para o mundo tem alguém, olha, aquilo lá presta, aquilo, né? Mas para Deus e para nós eles são importantes. Então, irmãos, e assim nós sabemos que Deus livrou Daniel da cova e não livrou da cova também, né? Deus permitiu que Daniel fosse para a cova, né? E lá na cova dos leões ele fez travesseiro, né, para ele. Deita aí, Daniel, em cima do leão e dorme, descansa. A cova é só para tu descansar. E Daniel entrou naquela cova naquela noite e os leões nem tocaram nele. Mas no dia seguinte, irmãos, quando aquele rei acreditava que Deus ia livrar ele. Porque quando ele chegou, ele disse assim: Daniel, ele sabia que Daniel estava vivo.
Ele estava crendo que Deus tinha guardado, tinha livrado Daniel. Mas em seguida, quando ele mandou Daniel sair da cova, ele mandou jogar dentro os acusadores de Daniel, né? Glória a Deus. Que foi o que aconteceu? Imediatamente os leões estraçalharam eles. Vocês já prestaram bem atenção nessa mensagem aqui? Que quem tenta lhe prejudicar é o prejudicado? Glória a Deus. Quem foi jogar os jovens na fornalha morreram queimados. Os que inventaram lá para jogar Daniel na cova, os que foram lá dizer para o rei que ele estava orando e pedindo ao Deus dos céus, foram jogados na cova e foram devorados na mesma hora. É verdade. Então o que nós aprendemos com isso? Temos que ser fiel ao Senhor. Então somente isso, irmãos. Somente. Porque o inimigo que se levantar contra ti, se ele cavar uma cova, ele cai nela. Glória a Deus. Se ele tentar te lançar na cova, irmão, naquela cova ele vai cair. É verdade. Porque Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. É a palavra de Deus que nos garante. Porque tem um salmo, eu não lembro não, capítulo e versículo. Mas tem um salmo que diz que se quem cava a cova, cai nela. Por isso não devemos, irmão, amar nada contra a vida do nosso irmão, nem do nosso próximo, porque às vezes tem gente que faz a diferença, né? É crente, eu não vou fazer não, mas o ímpio você pisa, não pise não, irmãos. Porque Deus deu a vida por mim, por ele e por você. Quando nós estávamos lá no mundo, Deus já tinha pagado um preço por nós, não é verdade? E nós não gostávamos quando uma pessoa tratava a gente bem sendo crente, ou seja, o que fosse. Nós não gostávamos quando um crente orava por você, ele abençoava, né? Levava uma palavra. Pois lá fora eles esperam de nós a mesma coisa. Não podemos sentar na roda dos escarnecedores, né? Como diz a Bíblia. Se você está no meio de um monte de ímpios, esteja para falar de Jesus. Para dar testemunho e ganhar eles para Jesus. Não para se deter no caminho dele, né? Glória a Deus. Se juntar para falar da vida de um, de outro. Para ficar focando a vida dos outros. É verdade. Tinha uma pessoa ligou lá em casa ontem e começou a falar com meu esposo assim, ó, a fulana é assim, faz aquilo. Aí ele falou assim, pois é, irmã, eu não vou dizer nada com ela nem com a senhora, porque vocês não são ungidas de Deus. E no ungido de Deus a gente não toca, nós temos que orar uns pelos outros. Então nós vamos orar pela irmã, se a senhora acha que ela está agindo de maneira errada, vamos orar por ela. Ela pronto, acabou a conversa. Né? Assim que nós devemos fazer, irmão, ajudar o que está fraco. Não, né? Combinar, juntar com outro irmão para falar mal dele, porque aí você, com isso você está dividindo a sua própria imagem. Você que leva a conversa, você fica mal visto diante daquele que você foi levar a conversa. Se ele for inteligente, ele vai ver que o problema não é com você, não é com o irmão que você foi falar dele lá não. É, Deus, aleluia. Então, irmãos, aqui também no livro de Esther, eu marquei aqui uns capítulos do livro de Esther, que é outra passagem, irmãos, que eu tenho assim como uma referência, né? O Mardoqueu, né? O Mardoqueu simplesmente porque ele se dobrava diante daquele homem que se achava poderoso, porque poderoso mesmo é o nosso Deus, mas tem homens que se acham, né, poderosos, acham que nós devemos estar embaixo dos pés deles. Então, ele fez ali uma forca para matar o Mardoqueu, né? Preparou tudo direitinho, tudo nos mínimos detalhes. Combinou com a mulher dele, com os empregados dele, né, que ia acabar com a vida de Mardoqueu, que no dia seguinte ele ia na casa, ia no palácio, né, do rei, para pedir a permissão, né, para acabar com Mardoqueu. Mas Deus é fiel, né, irmão? Mardoqueu tinha um dono e ele não sabia disso. Enquanto ele bolava contra a vida de Mardoqueu, né, Deus preparava o quê? Uma grande honra para Mardoqueu. Glória a Deus. Quando Mardoqueu estava lá sentadinho lá na porta, né, irmãos? Por isso vale a pena a gente estar pelo menos ali na porta, né? A Deus já honra a gente. Então, muitas vezes, irmão, na igreja, tem gente que só vem, se vier na igreja, não tiver a oportunidade de fazer alguma coisa, se não tiver o nome lá no hall ali que você está responsável por alguma coisa, você não se anima de ir à igreja, deixa de ir à igreja. Mas pelo menos, irmão, ali na porta, só de nós estar ali, Deus já nos honra, Deus nos abençoa. Então, irmão, o que foi que aconteceu? Naquela noite o rei perdeu o sono, né? Enquanto Mardoqueu Amã bolava contra Mardoqueu, Deus tirou o sono do rei, né? Para livrar Mardoqueu. E ali ele perdeu o sono, ele não entendia porque ele tinha perdido o sono, mas era providência de Deus. E ali ele pediu que lesse um livro para ele. E lendo aquele livro, ali estava escrito que Mardoqueu livrou o rei
das mãos de Teles e Bigta, né? 2 homens que bolaram a morte do rei anterior. Então, ele dizia, esse homem foi recompensado por quê? Por nada. Aí ele, imediatamente, ele pensou em recompensar Mardoqueu. Veja bem, ó, enquanto o inimigo lá estava armando para tirar a vida de Mardoqueu, Deus estava bolando um jeito de honrar Mardoqueu. Aleluia. Né? Todo aquele tempo ele foi humilhado naquelas terras ali, e todos os judeus. Mas quando ele começou a bolar contra a vida de Mardoqueu, Deus começou a preparar a grande honra de Mardoqueu para mostrar para aquele homem, para aquele reinado inteiro, que Deus é Deus e aquele povo era povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. E ali, irmãos, o que aconteceu é que no dia seguinte, o próprio Amã foi morto naquela forca, né? Deus honrou Mardoqueu, ele passou a andar lado a lado com o rei, né, no lugar de Amã, né, ficou no lugar de honra, e Amã foi jogado naquela forca. Então o rei ordenou que fosse enforcado naquela mesma forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou quando ele matou Mardoqueu. E a sabedoria de Esther, né, irmão? Por isso que é importante. Por isso que é importante a oração, né, irmã? A Esther era sábia. Ela ali estava orando, estava jejuando. Ela era rainha, né? Podia não estar nem aí, não. Esse povo aí não, eu sou rainha, estou aqui. Mas ela foi orar pelo seu povo. Arriscou a própria vida dela, né? Porque se aquele rei não tivesse estendido o cetro para ela, ela teria morrido. Mas Deus é fiel, honra os seus, irmãos, e tudo que nós fazemos pelos nossos. Muitas vezes os nossos filhos, a nossa casa, não teme a Deus, não busca a Deus nenhum, mas pelas nossas orações, irmãos, Deus livra a nossa família, Deus abençoa, Deus dá emprego, Deus cura, Deus faz maravilha. Deus só não leva para o céu, né? Através da nossa vida, né? Porque a salvação é individual, né? É uma decisão de cada um, e cada um tem livre-arbítrio para isso. Mas Ele abençoa a nossa família, irmãos, e dá muito livramento através das nossas orações. Eu digo porque se não fosse Deus, através das minhas orações, irmão, o meu filho tinha morrido. Porque quando ele passou a contar o que aconteceu com ele, eu fiquei admirado de ver, sabe, os livramentos de Deus. E no dia a dia, tudo isso acontecendo e eu não sabia, eu não tinha noção do que Deus estava fazendo por ele, né? E às vezes eu dizia, Senhor, por que tu deixa isso ou aquilo acontecer com meu filho? Eu não tinha noção do que Deus estava fazendo de maravilha na vida dele. Agora eu vou louvar a Deus com mais um hino, o hino do Mardoqueu. Aí eu vou encerrar aqui, louvando, já que falou o povo de Daniel, eu cantei o Daniel, agora eu vou falar de Mardoqueu, louvar a Deus com o hino do Mardoqueu. E que você guarde isso no seu coração, viu? Glória a Deus, aleluia. Guarde no seu coração, que Deus pode não te livrar da cova, mas na cova Ele te dá vitória, viu? No deserto, Ele te dá vitória. Na fornalha, Ele vai te aperfeiçoar, te fazer forte, viu? Para tu vencer toda luta, em nome de Jesus. E saiba que todos que amarem contra você, não se levante contra ele. Quando alguém se levantar contra você, irmão, só presente ele a Deus. Nunca levante contra o inimigo que está se levantando contra você, não. Contra o ser humano. Porque quem usa o ser humano que dá lugar ao inimigo, e aí o inimigo se levanta através dele, porque o inimigo não faz nada com a gente sozinho, não. Ele precisa de um ser humano para fazer. Ele não olha para você sem ele usar os olhos do ser humano. Então ele usa o olhar do ser humano para invejar a sua vida, para invejar seu emprego, seu marido, a sua esposa, a sua família que anda unida. Mas ele usa o olhar de alguém que dá lugar a ele. Por isso, nunca vá contra o seu irmão. Ore e repreenda em nome de Jesus esse demônio que está tentando ele a atrapalhar a sua vida. Viu? Porque se você levantar contra o seu irmão, você vai pecar contra Deus. Levante contra o inimigo. Sabe como, irmão? O crente que se preza, numa luta, ele se prepara com jejum e oração. É só assim que você vence o inimigo, viu? Então vamos louvar a Deus.